E aí pessoal, continuando aqui na parte 2 da nossa disciplina de reprodução e lavicultura, mais especificamente da parte de propagação artificial, nós já vimos quem são os reofílicos e nós iremos iniciar nosso bate-papo sobre dosagem e aplicação de hormônio, tá? Então a quantidade de hormônio ela vai ser diretamente proporcional ao tamanho do seu reprodutor, tá? Então o que é que nós vamos fazer? Após a confirmação da viabilidade da fêmea, e quando eu falo confirmação, é aquela observação que nós fizemos na aula passada, dos óvulos da fêmea, no mínimo 70% com o núcleo central. Nós iremos realizar a pesagem do animal para fazer o cálculo da quantidade de hormônio. Na verdade, essa pesagem ela já foi feita, porque toda vez que nós tiramos a fêmea ou o macho do viveiro, já se faz uma biometria para fazer a anotação do ganho de peso do animal, mesmo que nós não venhamos a fazer a sua indução hormonal. Então, o que é que nós vamos ter? Nas fêmeas, pessoal, sempre são ministradas 2 doses de hormônio. A primeira ela é chamada de introdutória ou preparatória, e a segunda é chamada de decisiva ou final. Tá? Então, o que acontece? Nós vamos aplicar a primeira dose e ela vai ser equivalente a 10% do total que nós vamos aplicar na fêmea, e vai fazer com que o ovário da fêmea termine o processo de produção de óvulos e nós tenhamos aí a finalização da vitelogênese, ok? Para os machos, pessoal, aplica-se apenas uma única dose que vai ser ministrada junto com a segunda dose da fêmea, tá? Então, nós temos uma regrinha aqui que fala que para as fêmeas a quantidade de hormônio deverá ser de 5 mg de extrato de hipófise por quilo de fêmea, tá? Então é interessante que nós entendamos como é o protocolo de aplicação. Muito simples. Nós temos a primeira dose, chamada preparatória, que equivale a 10% do total. Vamos aguardar de 12 a 16 horas, e eu particularmente gosto de trabalhar sempre com 16 horas, tá? E depois nós vamos aplicar a dose decisiva, que equivale a 90% da quantidade total de hormônio. Professor, aplicou esse aqui, já está pronto para desovar? Não, ainda não. Então, nós vamos ter a aplicação da primeira dose. Como é que nós vamos preparar essa dose? Tá? Nós pesamos o animal, fizemos a conta, que nós vamos aprender já já como é que faz, tá? Da quantidade de hormônio, com um exemplo, e já separei a quantidade de hipófises da minha primeira dose. A hipófise, pessoal, é um negócio muito pequenininho. Veja só, nesse meu cadinho, nós vamos ter aqui várias hipófises. Cada carocinho desse branquinho é uma hipófise desidratada, adquirida comercialmente. Então o que é que nós vamos fazer? Pega a hipófise, coloca lá as hipófises contadas já. Vamos adicionar 2 a 3 ml de soro fisiológico e vamos fazer a maceração. Esse trabalho é muito bom para ser feito por estagiários. Você dá para o estagiário, vai macerando. Ele vai, quanto tempo, professor? Vai macerando aí por uns 2, 3 minutos. Macerou. Eu só acabei, e agora? Mais 2 minutos para macerar. Por que esse cuidado? Porque nós temos que dissolver, transformar em um fino pó essa hipófise, e ela vai ser diluída nesse soro fisiológico que vai ser injetado no nosso peixe receptor. Tá? Então, aplica a solução preferencialmente sobre a nadadeira peitoral, mais ou menos aqui, tá? Ou no músculo abdominal do seu peixe, tá? E aí nós vamos aguardar, depois da primeira dose, 12 a 16 horas para aplicar a segunda dose. Nós temos aqui alguns exemplos de frascos de hipófise, e eu falei que era um hormônio caro, e ele é caro mesmo. Nós temos hipófises nacionais e nós temos hipófises importadas, tá? Com diferentes tipos de qualidade. Então, um frasquinho desse aqui, com 1 grama de hipófise, chega a custar mais de R$2.000. Tá? Atualmente, com o dólar com o preço que está, 5 e pouco, tal, vai estar bem elevado o valor. Tá? Talvez o grama esteja, inclusive, mais de R$2.000 o grama de hipófise. Tá? Então, quando você compra a hipófise, geralmente, no frasco, ele já vem dizendo qual é o peso médio dessa hipófise. Tá? A pessoa que está lhe comercializando a hipófise,
ela vai descrever o peso médio. Nós vamos ver que essa informação é extremamente importante. E quem é que vai dizer a qualidade da hipófise? É justamente o estágio de maturação que o peixe doador estava. Lembra que nós dissemos que a hipófise ela serve para produzir, armazenar e secretar hormônio. Se você pegou um peixe que estava com a hipófise cheinha de hormônio antes de começar o processo de desova, e você retirou essa é uma hipófise de excelente qualidade. Mas se você pegou um peixe que acabou de fazer o processo de ovulação, aquela glândula secretou todo o hormônio que tinha dentro dela, essa hipófise não vai ser uma hipófise de boa qualidade. Tá? Então nós temos as hipófises húngaras, hipófises de excelente qualidade, mas nós temos algumas hipófises nacionais também que podem ser utilizadas sem problema. Inclusive as hipófises nacionais são muito mais baratas que as hipófises importadas. Continuando com a dosagem e aplicação do hormônio, nós vamos ver que antes da segunda dose da fêmea, a decisiva, deve-se realizar um procedimento de sutura da região do oviduto da fêmea, para que não haja risco dessa fêmea extrusar no tanque antes do momento desejado. Tá? Então, nós vamos ver um processo de sutura do animal que é feito, tá? E vamos bloquear, na verdade, toda a papila urogenital da fêmea durante um determinado período de tempo que nós vamos descobrir já qual é. Então, pega seu animal, preferencialmente anestesiado com o uso do eugenol, e aqui nós temos a papila, ânus, o oviduto e a uretra. Tá? Vamos vir com a agulha e linha, introduz aqui nessa pelezinha aqui do animal, e nós vamos suturar em X. Tá? Passou pela parte inicial, veio por baixo, já jogou a agulha para o outro lado, fez a incisão aqui e vamos passar pela essa quarta partezinha aqui. Tá? Uma vez feito a sutura em X, tá? Dá-se um laço, tá certo? E só então faz a aplicação da segunda dose da fêmea. Então, ao se aplicar a dose decisiva da fêmea, nós vamos fazer o que? A aplicação da dose única do macho, para também fazer com que ele produza uma quantidade maior de espermatozoide. E qual é a quantidade? O macho nós vamos trabalhar com 2 mg por quilo de peixe. 2 mg de quê? Extrato de hipófise. Tá? Então o procedimento de preparação da dose do macho é semelhante à da fêmea. Macera as hipófises já contadas num cadinho, né? Adiciona-se 2 ml de soro fisiológico e injeta no animal, também abaixo da nadadeira peitoral ou no músculo abdominal. Detalhe, não é necessário suturar o macho, porque ele não vai espermear antes do tempo. Alguns autores sugerem que não deve ser feita a indução hormonal do macho se ele já estiver ejaculando, espermeando. Mas eu particularmente o faço para aumentar a quantidade de espermatozoide que nós vamos ter disponível do macho. E tem um detalhe, geralmente nós trabalhamos aí com a desova de uma fêmea para a quantidade de 2 machos, o espermatozoide de 2 machos. Tá? Então nós temos que, após a indução hormonal, nós vamos deixar a segunda dose da fêmea, nós vamos deixar juntos o macho e a fêmea no mesmo tanque para ajudar a presença da fêmea, ajudar o macho a ter uma espermiogênese maior, tá certo? Então, passada a segunda dose da fêmea, nós vamos ver que o tempo necessário para a extrusão, ele vai ser diretamente proporcional à temperatura da água onde os animais vão estar. Lembrando que a extrusão é o ato da desova da fêmea. E essa extrusão ela deverá ser feita com 240 a 270 horas grau. Professor, mas o que vem a ser uma hora grau? Pessoal, a hora grau é algo extremamente simples. Nós precisamos somente entender que a temperatura ela modula muitas das nossas funções fisiológicas e as velocidades de reações de uma forma geral, química e bioquimicamente falando. Então, quanto mais alta a temperatura, maior é a velocidade de reação de uma reação química. E então,
o efeito do hormônio sobre um animal, ele vai ser tão mais rápido quanto mais alta for a temperatura. Obviamente que existe uma temperatura máxima, que aí, a passada dessa temperatura máxima, o efeito é justamente o contrário. Tá? Então, a hora grau nada mais é do que o somatório das temperaturas registradas hora a hora após a aplicação do hormônio. Então vamos supor que nós fizemos a segunda dose da fêmea às 8 horas da manhã. E você foi no tanque onde a fêmea estava e registrou 23 graus Celsius de temperatura. Passada essa primeira hora, você registra de novo a temperatura no tanque e deu 23 graus, ou seja, nós temos 23 horas grau. Uma hora depois, você vai lá no tanque e vê que a temperatura está 24 graus. Então você pega os 24, soma com os seus 23 e vai ter 47 horas grau. Mais uma vez, foi no tanque, uma hora depois registrou que estava 25 graus Celsius a temperatura da água. 25 com 47 vai gerar quem? 72 horas grau. Quantas horas graus nós vamos precisar para que ocorra a extrusão? De 240 a 270 horas graus. Evita, inclusive, passar de 270 horas graus muito, porque isso aí pode prejudicar o processo de extrusão e o animal passar a entrar num processo de reabsorção dos óvulos. Então, você vai, hora a hora, depois da segunda dose, acompanhar a temperatura da água até verificar que chegou aos 270 horas graus, ok? Próxima aula, nós vamos começar com a resolução de um exercício prático para definir a quantidade de hormônio, quantas hipófises serão aplicadas e a hora da extrusão de um exemplar de macho e fêmea tambaqui cultivado na nossa estação de piscicultura, ok? Aguardo vocês lá.